Tendo dito isso, eu quero discutir agora com vocês talvez uma parte interessante, que é quais são os possíveis próximos passos do Putin, o que ele vai fazer, quais são as opções, quais são os objetivos políticos dele. E aí vamos lá, alguns objetivos políticos que a gente pode retirar, né, tentar entender, porque obviamente que não dá para saber, os planos de guerra ou não para a Ucrânia são ultra secretos. Ninguém tem certeza absoluta do que o Putin está planejando. A gente pode, dado esse contexto todo que eu estou explicando, entender o que faz sentido e o que não. E quais são as consequências de cada uma das opções. Opção número 1, de objetivo político para a Rússia. Simplesmente transformar a Ucrânia em um Estado falido. Porque um Estado falido não tem capacidade e condições de se organizar e, com isso, ser uma força coesa que represente um campo do inimigo. Se a Ucrânia for um monte de pedaços fragmentados e soltos e desorganizado, ela não é o maior território de conexão com a Europa e a Rússia. Ela deixa de ser isso. E nesse sentido, aí você impede, por exemplo, que a Ucrânia se junte à União Europeia, que a Ucrânia seja algo organizado, defensável e parte de uma aliança militar como a OTAN. Então, talvez um dos objetivos do Putin seja a simples desestruturação do país. De uma certa maneira, ele tem feito isso. Quando ele anexa a Crimeia, ele tira um território da Ucrânia. Então a Ucrânia perde um pedaço importante do ponto de vista estratégico naval de acesso mais relevante ao Mar Negro. O que mais que ele tenta? Ele cria um movimento, ou incentiva, estimula, financia, treina, arma um movimento separatista ao leste. Esse movimento separatista do leste, se desconectar da Ucrânia, deixa a Ucrânia mais disfuncional. Foi a mesma coisa que ele fez dentro da Geórgia, quando ele ocupa a província separatista da Ossétia do Sul e a Abcásia. Ele acaba deixando a Geórgia um país fragmentado, desestruturado, problemático. Seria equivalente assim, vários territórios do Brasil começam a se tornar autônomos e independentes. O Brasil perde um pouco da sua estrutura, ele começa a virar uma coisa meio capenga, se desmantelando. Então, essa seria uma das estratégias do Putin. Para fazer isso, talvez ele só precisa anexar outros pedaços da Ucrânia, no caso as províncias separatistas do leste, a região de Donbass, seria suficiente. Ou ele derrubar o governo da Ucrânia. Mas se ele derrubar o governo da Ucrânia, não necessariamente ele vai garantir que o próximo governo que venha seja pró-Rússia. Para ele garantir isso, ele teria que ocupar a Ucrânia. E aí é um outro tipo de objetivo político, que é diferente da ideia de você fragmentar, enfraquecer a Ucrânia como uma unidade política, um país sólido, consistente, funcional. A Ucrânia deixaria de ser funcional. Para isso, ele só precisa trazer um pouco de caos, fragmentar e pegar outros pequenos territórios. Esse é um objetivo. O segundo objetivo, e talvez esse eu acho aí, apenas a minha opinião, que pode ser o objetivo do que o Putin realmente está planejando fazer, é criar um acesso terrestre, de uma ponte terrestre para acessar por terra a Crimeia. Hoje isso não existe, o território russo não tem contato com a Crimeia e aí então você não consegue chegar na Crimeia se não for pelo mar. A Rússia consegue chegar na Crimeia hoje pelo Mar Negro, mas ele teria que ter esse acesso por terra. Talvez essa seja uma das estratégias e um dos objetivos do Putin. Depois eu vou mostrar no mapa para vocês como que isso aconteceria, né? Quais seriam as etapas de um possível ataque, de uma invasão. Um segundo objetivo ainda nessa linha, só que maior, além de fazer a conexão por terra da Rússia com a Crimeia, o Putin continuaria retirando o resto do território ao sul para conectar essa faixa da Crimeia para o oeste, em direção ao ocidente,
para chegar na Transnistria, que é um território dentro da Moldávia que o Putin hoje tem uma base e está ocupando, tem tropas russas, é um território separatista que conecta com uma região que é o que a gente chama do Gap da Bessarábia. Né? Lembra que eu falei que tem dois jeitos de você chegar? A planície do norte europeu é um dos jeitos de você chegar dentro da Rússia, e o outro, que ele se divide da planície do norte europeu, ele desce por esse gap da Bessarábia. E nesse gap, nesse gargalo, você chega dentro do Mar Negro. Então essa região também é importante para a Rússia fechar o tampão de uma área de acesso. Com isso, ele estaria garantindo o controle ou a conexão com a Moldávia, e isso já é algo positivo do ponto de vista geopolítico. E por fim, talvez o último dos objetivos que o Putin pode ter em mente, que é controlar a Ucrânia inteira. E aí virar e falar assim, a Ucrânia vai ser uma república russa, vai ser um estado da Rússia, e nós vamos invadir, derrubar o governo e anexar a Ucrânia inteira. Por que esse movimento é mais complicado? Porque, primeiro, que essa é uma guerra de proporções gigantescas. É a maior guerra que a Rússia teria entrado desde a Segunda Guerra Mundial. É uma batalha para ocupar um país de 40 milhões de habitantes. É um dos maiores países que tem das ex-repúblicas. Não seria um feito fácil, ainda mais porque existe uma oposição dentro da população, a população iria lutar, você teria uma resistência armada com milícias, com guerrilhas em centros urbanos, não seria muito fácil disso acontecer, duraria muito tempo. A gente já viu que guerras de ocupação, né, de controle total de um país grande não são simples. Você tem que apaziguar a população. Nós íamos ter uma guerra de desgaste, que a gente chama, uma guerra de atrito, de resistência da população da Ucrânia. Vários russos, tropas russas iriam morrer, ia ter muita pressão internacional, muita ajuda da comunidade internacional financiando esses combatentes guerrilheiros que estariam lutando ali dentro. Seria um projeto assim de proporções inimagináveis, de invasões e uma guerra de um tamanho muito grande para o século XXI, para o contexto que nós estamos vendo hoje no mundo. Isso mexeria com muita gente, com muita coisa, e não seria algo rápido. Então, me parece que esse não é um caminho inteligente ou simples. Não sei, né? Não estou dentro do processo de decisão estratégico russo, mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Claro, eles podem ler as coisas e ter percepções totalmente diferentes. Mas, voltando para as outras opções, então nós temos basicamente algumas delas, né? Transformar a Ucrânia num estado falido. E aí fragmentar, enfraquecer, desestruturar a Ucrânia. E aí você desestrutura a infraestrutura, você desestrutura, de repente, anexando territórios, cortando meios de transporte, derrubando o governo. Você cria um caos generalizado, e aí uma invasão rápida com a força russa seria capaz de alcançar esse objetivo. O segundo é criar a ponte terrestre de conexão da Rússia com a Crimeia, e aí você abocanharia uma parte de um território, um corredor terrestre ao sul da Ucrânia, conectado e próximo ao Mar Negro. E a segunda fase, ou a extensão disso, seria pegar esse sul inteiro, inclusive Odessa, né, que é uma cidade no porto do Mar Negro, da Ucrânia, e controlar tudo isso para chegar até a Transnistria. E, nesse caso, você transformaria a Ucrânia num país sem saída para o mar. Então, basicamente, nós estamos falando de 3 objetivos e o quarto, que é o mais complicado de todos, que é ocupar, dominar e anexar a Ucrânia inteira.